O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e mostra também aquilo que as outras empresas de comunicação não mostram, né? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui com o Edinardo Schettini, que está aqui do meu lado. Edinardo, já saiu o processo licitatório, quase que não sai aqui, porque a gente vai pensando na água sendo vendida, né, sendo concedida por 30 anos. Esse processo licitatório, o que é? As pessoas vão lá que se interessam em comprar a CAEMA, comprar toda a rede de água, todos os postos e tudo mais, acabam então entregando os seus lances num envelope, mais ou menos assim, um certame licitatório. Isso já saiu. De repente foi barrado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É verdade isso? É verdade que tinha um monte de erros nesse processo e foi barrado 13 erros? É verdade, Fábio. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar o Portal Processo pela iniciativa. Nós, como foi dito, nenhum meio de comunicação divulgou isso. Nós ficamos atentos, né, em todos os meios de comunicação e nenhum teve coragem de dizer que o processo licitatório da Prefeitura Municipal para a venda da água, ele foi interrompido pelo Tribunal de Contas, que suspendeu. Suspendeu pela ironia do destino por 13 erros encontrados, supostos erros encontrados nesse edital de licitação. Então hoje está suspensa a venda da água aqui na cidade de Matão por falhas no edital de licitação, ou seja, foi feito de uma maneira errada, em alguns pontos nós percebemos até um direcionamento para quem eles queriam que pegava a água, e nesse processo, nessa disputa, quando todos alegavam que ninguém queria a água de Matão, que a água dá prejuízo, e é bom que o povo fique atento, que se a água desse prejuízo não tinha tanta empresa interessada, inclusive a Sabesp. Quem foi que entrou com esse processo junto ao Tribunal de Contas pedindo a suspensão foi a Sabesp, e a Sabesp conseguiu. Por quê? Porque ela tem pessoas estudiosas, pessoas que entendem de licitação e têm interesse de pegar a água da nossa cidade. Aliás, a Sabesp ressaltou inclusive que em um dos pontos, que é o 13º, que a CMS não pode participar desse certame de licitação. Inclusive, até o ponto que foi atendido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um deles é esse, né, Edinardo? O 13º, 13, né? Ele diz aqui que a omissão da vedação de participação da CMS na presente licitação, e se tratando de uma SPE, ou seja, uma sociedade de propósito específico, né, que é a água, simplesmente o tratamento e a entrega da água em nossas casas, é inerente que não lhe seja permitido ingressar na concorrência. Porque o foco específico dela, o propósito dela é o tratamento de esgoto, não o fornecimento de água. E um item que também chamou muita atenção foi o item número 3, que ele diz assim que a fixação de horário distintos para entrega de documentação e para abertura dos documentos de habilitação em face do disposto já sobredito. Ou seja, nós temos aqui um item muito interessante, que é, quando você abre um processo licitatório, você chama todos os interessados numa sala e todos eles abrem o envelope. O que não ocorreu aqui nesse caso, eles colocaram em horários distintos. Então isso mostra que foi um edital feito de uma maneira tendenciosa, de uma maneira direcionada, tentando direcionar para alguém isso aí, motivo esse que o tribunal suspendeu todo o processo licitatório. Agora compete aos órgãos partidários e políticos da cidade se movimentarem para impedirem a venda da água, fazendo um projeto de lei de iniciativa popular, no qual eu aproveito a audiência da Processo, né, para que acessem, para que assinem esses documentos, para que revogue-se a lei que dá a autorização para que o Executivo venda a água de nossa cidade. Sabe o que me chamou bastante atenção? Você que estava acompanhando todo esse processo, você que votou no final do seu mandato no ano passado, quanto que seria mais ou menos o investimento que uma empresa que vai comprar a CAEMA ou que compraria a CAEMA teria que fazer? Olha, eu achei até interessante e oportuna essa pergunta, porque, olha só, nós participamos de uma audiência pública no CAIC no dia 9 de julho de 2011, onde contrataram uma empresa, pagaram lá R$80 mil para ela fazer um estudo. Ela colocou que tinha que fazer um investimento na ordem de R$40 milhões. Quando eu fazia pergunta para essa empresa, para os representantes dessa empresa, o que significava esse valor, o item 2.3, tubulação, R$400 mil. De quantos? Eles não tinham essa informação.
Então, na verdade, não existe nada preciso dentro da CAEMA. Na verdade, falta gestão, falta pessoas que dêem informação correta, falta, na verdade, falta verdade para a CAEMA com os fatos. Mas, segundo o que eles passaram nessa audiência, são 40 milhões. E o duro de tudo isso, Fábio, que na época até discuti bastante essa questão, é que eles diziam o seguinte, que a CAEMA não tinha dinheiro para fazer esse tipo de investimento. E eu dizia que existe financiamentos, ou existe até mesmo a fundo perdido, ou seja, não precisa pagar, do governo federal para fazer investimento em saneamento. E a prefeitura sempre alegou que não existe isso. E como que Barretos conseguiu 26 milhões de reais do governo federal a fundo perdido, sem precisar pagar um centavo para fazer investimento em saneamento? Eu conversei com um aposentado, né, um engenheiro aposentado da CESP, que hoje trabalha só nessa questão de organizar, reestruturar e tirar do vermelho cidades que têm problema com a questão da água. Ele estava em Olímpia. E eu tive a oportunidade de conhecer um homem chamado Walter Trindade, uma sumidade no assunto, que deu todas as dicas. Falta a prefeitura parar com essa questão de querer vender a água da cidade e passar a gerir a CAEMA, porque se a CAEMA desse prejuízo, se a água desse prejuízo, não teria tantas empresas interessadas em fazer investimento altíssimos na ordem de 100 milhões de reais, pagando dívidas da CAEMA, que a CAEMA não paga aquilo que deve, não paga aí a CMS, a empresa que faz o tratamento de esgoto, ela não paga, né? Ela não paga, não faz os investimentos e não tem dinheiro. Nós queremos saber onde está esse dinheiro. Então é nesse sentido que nós precisamos ficar atentos, porque se uma empresa está interessada em fazer um aporte financeiro de 100 milhões de reais, ela vai ter lucro. Se a empresa privada vai ter lucro, por que a iniciativa, por que o setor público não consegue fazer isso? Porque falta competência para quem está administrando. Obrigado, Edinardo. Bom, se a Prefeitura ou a CAEMA quiser se manifestar, evidentemente nossos microfones estão abertos e a pergunta está no ar. Quem quiser responder, a gente sempre está à disposição aqui no Jornal Processo. A Processo mostra tudo o que acontece para você na cidade, inclusive aquilo que outras mídias não mostram. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.